Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje aqui tenho a alegria de receber a Luísa Nucada, do Instagram nux.astrologia. Ela já faz esse Instagram há um tempo, é minha colega lá na Saturnália e a gente veio falar aqui sobre um assunto que a gente fala sempre e nunca explica, que são os aspectos. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Piqui, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, grata de estar aqui, né? Já te acompanhava desde antes de sonhar em ser astróloga, eu seguia você no Facebook, então estou muito feliz, né? Feliz de ter te reencontrado, te conhecido através da Saturnália, e que legal, obrigada. Eu também fico feliz de ter você aqui e também que você acompanhava antes, né? Essas ligações aí das redes sociais que a gente nunca sabe aonde alcança, né? Aí às vezes a gente conhece alguém que lembra de alguma coisa, né? Então eu também fico contente aí com essa conexão nossa. E então, né, para começar, eu queria te perguntar o que que são os aspectos, afinal de contas, que a gente fala toda hora, tá em oposição, tá em trígono, o que que é isso exatamente? Então, a palavra aspecto vem do latim e significa ver ou enxergar. Então, a gente pode dizer que quando dois planetas estão em aspecto, eles estão se vendo. E na astrologia, a luz tem um significado de visão, né? Visão e consciência. Quando você vê algo, né, ou enxerga uma situação, uma pessoa, você se conscientiza sobre aquilo, né? Então, os aspectos, eles propiciam tanto uma comunicação entre os planetas, a gente pode falar que é o diálogo ou a interação entre dois planetas e um está se conscientizando sobre os assuntos do outro, seja os assuntos essenciais, né, aquilo que por essência os planetas representam, por exemplo, Vênus, amor, Mercúrio, negócios, seja por acidentalidade, né, as casas e assuntos do mapa que aquele planeta acidentalmente vai governar. Certo. E aí, né, a gente estava falando que a vida, se a gente for pensar, né, um encontro de um planeta com o outro, né? Então, se a gente for pensar, sei lá, Vênus e Mercúrio, que se encontram vira e mexe, né? Eles começam, tem uma conjunção que não é exatamente um aspecto, né? Mas é um encontro dos planetas, então, nesse caso, os assuntos de Mercúrio e os assuntos de Vênus estão, né, governados pelo mesmo signo, vamos dizer assim, né? Então, se a gente tem Mercúrio e Vênus em Virgem, né? Então, há um governo de Virgem, né, sobre esses assuntos. E aí, Mercúrio vai se distanciando, né, que ele é o mais rápido um pouco. E o primeiro aspecto que ele faz é... É, a gente pode começar, né, como você disse, pela conjunção, que seria dois planetas unidos ou juntos, e distantes aí 0 grau, ou aproximadamente 0 grau, né? No exemplo que você deu aí, Mercúrio e Virgem, né? Então, se Mercúrio se distancia 60 graus de Vênus, que é o planeta mais lento, daí eles formam um sextil, né? O sextil ou sextil, aí tem astrólogos que falam de um jeito, né? Eu pronuncio sextil, não sei se está certo, né? Eles vão estar, né, então, distantes aproximadamente 60 graus. E vão estar em signos do mesmo gênero. O sextil se estabelece entre planetas em signos femininos ou masculinos. Né? E femininos aí, no caso, são signos do elemento água e terra, e signos masculinos são os de ar e fogo. Né? Então, o sextil sempre se dá nesse compartilhamento do gênero, feminino ou masculino, e o sextil é considerado um aspecto harmonioso, que tem um diálogo aí fluente. É uma certa parceria, assim, né? O cara não é, assim, seu primo, que nem o trígono, mas ele cresceu lá no mesmo bairro, né? Você tá sabendo do que ele tá querendo dizer, né? Sim, é uma relação simpática, né? A gente pode pensar também, né? E a mandala inteira, ou eclíptica inteira, ela tem 360 graus. Então, 60 graus, que é a angularidade ali do sextil,
é algo que está perto, né? Então a gente pode pensar assim numa camaradagem, numa simpatia, né? E um planeta insistiu com outro, eles vão estar aí, por exemplo, planeta A e planeta B, né? O planeta B vai estar 3 signos no terceiro signo, né? A partir do planeta A, né? Então a gente pode pensar numa relação de casa 3, né? Que seria a casa dos irmãos, a casa do ambiente próximo, do entorno da localidade, né? Então é aquele chapa, aquele camarada ali, seu brother ou sua sister, né? Então tem uma relação fluente, né, e que seria, entre aspas, menos forte, né, menos intensa que o trígono, que é o outro aspecto considerado harmonioso, né. Na conjunção, não tem, assim, um juízo de valor, se seria benéfico ou maléfico, seria bom ou ruim, né, a conjunção, ela é neutra. Já o sextil, a gente pode também atribuir um caráter venusiano, né, do planeta Vênus, que a Vênus é a pequena benéfica, né? Então dá para dizer que sextil é um aspecto fluente, harmonioso, assim, gostosinho. Então, dois planetas a 90 graus, né? Formando um ângulo de 90 graus, que é um ângulo quadrado, né? Então aí a gente pode tirar um macetinho, a quadratura, né? E que é um ângulo quadrado, né? A gente pode lembrar lá da propaganda da cerveja, quando desce quadrado, né? Então é tipo levar um enquadro. Levar um enquadro, né? Então é uma relação assim de conflito, de tensão, que tem um certo estresse, assim, um planeta pressionando o outro, né? Ela é um pouco agressiva, até porque a quadratura ela tem um caráter marcial, né? Do planeta Marte, que é o chamado pequeno maléfico, né? Na tradição, e o deus da guerra, que corresponde a conflitos, embates. Então, quando um está quadrando o outro, tem uma tretinha ali, né? É uma treta, mas que pelo menos eles estão se olhando, né? Sim. E pelo menos é uma coisa que você está vendo o que está acontecendo, né? Não é exatamente o planeta solto, né? E essa sempre acontece, né, com os planetas que têm o mesmo ritmo, né? Os cardinais que fazem quadratura com os cardinais de outros elementos, né? Os mutáveis e os fixos. Isso, sim. Signos fixos sempre quadram, né? Formam quadratura com outros signos fixos, né? E o mesmo com os mutáveis, o mesmo com os cardinais. Apesar deles compartilharem, né? Então, no caso, o ritmo ou modo, né? Eles estão numa relação de tensão. E é melhor, às vezes, ter uma relação de tensão e de desafio do que não ter relação nenhuma, né? Então, planeta sem aspecto é o chamado planeta feral ou selvagem, que é quando ele não está dialogando com ninguém, né? Então, se a gente imaginar, assim, sei lá, um animal selvagem mesmo que não foi colocado em contato, né, com, entre aspas, a civilização ou com outros pares, né? Então, ele tem uma dificuldade de socialização, enfim, de diálogo, né? E planetas sem aspectos podem representar uma certa solidão ou algo muito solto, muito vazio. No caso de um dia em que a Lua não faz aspecto com outros planetas, pode ser um dia muito desamarrado. E daí vem esse termo feral, assim, de meio que besta fera, besta solta, né? E o nosso professor da Saturnália, João Acuio, ele fala que é o diálogo, né? É o contato que humaniza, né? Que faz a gente aprender, né? Então, às vezes, um embate, um conflito com alguém, né, vai nos trazer ensinamentos, né? Vai nos trazer lições e, assim, nos humanizar, né? E aí, o próximo aspecto seria o do trígono, né? Sim, que é o nosso favorito. Né? Tá em trígono, não é que nem conta aquela história e fala, aconteceu outra coisa. Pô, mas ele é primo do cara. Por isso que deu certo, não tem isso? Sim, ou então mas eu também sou suspeito para falar, né? Sim. Que simboliza, assim, essa super afinidade, né? Porque planetas em trígono, eles estão em signos do mesmo elemento, né? Ou os dois planetas em signos de água, ou os dois planetas em signo de terra, ou ar, ou fogo. Então, eles estão compartilhando as qualidades primitivas, né? As naturezas primitivas.
da temperatura, seco, calor ou frio, e da umidade, né? Frieza, úmido ou seco, né? Então, tipo, em completa afinidade, né? E se a gente for pensar nessa coisa do contato ou do diálogo, né? Então, seria equivalente a duas pessoas que estão falando a mesma língua, então elas super se entendem, não tem ruído na comunicação, não tem mal entendido, né? E elas estão em concordância. Sim. E aí, às vezes, né, o que aquilo representa no mapa são dois assuntos que se ligam, né? Então, tem meio, né, os assuntos de touro e os assuntos de virgem, né, no mapa daquela pessoa, de alguma forma, eles se ligam, né? Eles se ajudam. Então, às vezes, você pode ver, claro que aí vai depender do mapa, né? Se for a casa 4, a família ajuda a pessoa no assunto que ela tem o outro, né? Antes, quando a gente estava conversando, você tinha falado até da relação da casa 1 com a 5 e a 9, né? Que é uma relação de trígono, porque cada planeta está... Ou no quinto signo, né? A partir do no nono signo, a partir do outro, né? Então, também a gente pode pensar, né, que o trígono tem uma relação de casa 5 ou de casa 9, né? A casa 5 tem a relação com a criatividade, os frutos da criação e os talentos, né? Então, a gente pode imaginar dois planetas em trígono falando de algo ali, de um potencial daquele indivíduo, né? De algo que ele pode criar, né? E de casa 9, que é a casa da espiritualidade, é a casa de Deus, né? Chamada na antiguidade de casa de Deus, pode falar de uma sorte ou de uma iluminação, né? De um brilho divino, assim. E aí ele sempre tem essa relação harmônica, né? Enfim, né? E ele acaba juntando, mesmo que não seja especialmente na casa 1 do seu mapa, né? Acho que o que a Luísa está querendo dizer é que é uma situação que pode ser da 2 para 6 e tal, mas que tem essa relação dos talentos estarem potencializados, né? E também a sorte ou o ensinamento, né? Ou essas questões aí da casa 9 mais espirituais, né? Sim, exatamente. Não que necessariamente um planeta está na casa 1 e o outro na casa 5 e na casa 9. Não, né? Os trígonos podem se dar em outras casas. Mas eu estou falando de uma relação, né? De casa 5 ou de casa 9. E eu acho que é interessante até desmistificar, assim, uma questão de que, então, os aspectos harmônicos, o sextil e o trígono, então, eles indicam coisas boas e que vão ter, sei lá, resultado positivo. E os desafiadores, né, que seria a quadratura e oposição, então é problema para a vida daquele indivíduo, né? E não necessariamente, assim, né? Particularmente, eu acredito que os aspectos desafiadores podem ser muito dinamizantes, assim, dinâmicos, no sentido de até promover uma tensão que vai dar em algo, né? Se a gente for pensar no trígono e nessa questão dos talentos, não necessariamente porque eu nasci com um dom que eu vou exercer, né? Então, eu posso ficar, assim, naquela zona de conforto e ter, sei lá, um talento para música, mas porque nenhuma situação mais dura da vida me obrigou a trabalhar com música, a desenvolver isso, né? Fazer uma aula de instrumento, aí eu acabo desperdiçando, né? Então, desse ponto de vista, assim, a gente pode pensar os aspectos duros, desafiadores, como um cutucão ou aquele pé na bunda que te leva para frente. Sim. Eu até já ouvi falar que às vezes quando a pessoa só tem trígono e sextil e tal, a vida da pessoa às vezes fica mais truncada, que é como se ela ficasse meio mal acostumada, porque as coisas já vêm, então não tem essa coisa, né, de você ir à luta, de você se esforçar, de você aprender, de você fazer, né? Assim, até a gente pode pensar também na valorização, né? Uma coisa que cai no colo, assim, talvez a gente nem valorize tanto, né? Agora a gente suou para conseguir, ralou, né? Nossa, isso aqui valorizo demais, né? Então também dá para pensar nisso. Sim. E aí depois disso vem a nossa famosa oposição. Temida, né? A temida oposição. Famosa e temida, que o nome já diz tudo. É a talvez mais didática, né? Porque vai falar de uma relação de antagonismo. Ela se dá entre planetas em signos
opostos, né? Então, vai trabalhar aí as polaridades e entre planetas formando um grau aí aproximado de 180 graus, né? Então, a gente pode imaginar numa relação muito frontal, né? Os signos opostos, eles estão frente a frente um com o outro. E essa coisa de você estar vendo, talvez, o seu inimigo de frente, né? O problema de frente, né? Essa coisa do aspecto significar visão, você está de cara, né, pro problema ali, de cara para a questão e tá completamente consciente daquilo. Isso é doloroso, né? É quando o negócio tá na sua cara, assim, né? E aí você tem que lidar com aquilo, né? Então, talvez a oposição é o mais desafiador, né, dos aspectos, porque tem um caráter saturnino, Saturno o grande maléfico, né? Então, que falaria dos bloqueios, das dificuldades, né, dos impedimentos e dos fins, né? Também eu sempre penso numa imagem, assim, do duelo, né? Os cowboys, assim, então, quando um tá bem de frente pro outro mesmo, e é inescapável, assim, né? E às vezes isso fica bem claro, às vezes não, né? Sempre fica claro no mapa, né? Quais são as questões, que em geral são dilemas mesmo, né? Da nossa vida. Então, você tem, sei lá, a vida pessoal de um lado, o planeta que governa a vida pessoal, e o outro a carreira. Então, talvez você tenha um monte de oportunidade que ou você vai, ou você atende aqui, né? E claro que às vezes não, né? O próprio mapa consegue dar, né, algum caminho ou alguma sugestão de como isso pode se dar de uma maneira, sei lá, né, que seja possível, ou de você, às vezes, perceber, né? Sempre que você não tem essa experiência, assim, quando você lê o mapa para alguém, daí às vezes você vai falando e a pessoa fala, nossa, e é mesmo, eu sinto exatamente isso, por um lado, né? Porque no fim nós somos, nosso mapa é sempre cheio desses dilemas, né? Às vezes não tem tanta oposição, ou não tem tanta, pode variar isso aí, né? Mas sempre tem, né? Porque nós somos feitos de muitos eus, né? No fim das contas. Sim. E contradições internas é do ser humano, né? A gente veio aqui a passeio, né? Eu, pelo menos, sou tenho essa visão, né? Então, eu, pelo menos, nunca vi, né? Mapa só com trígono sextil, acho que é até meio impossível, né? Matematicamente mesmo. Então, é da vida, né? Você tem que fazer escolhas, né? Na questão da oposição aí, às vezes, ficar de um lado, né? Então, numa determinada fase da vida, favorece, né? Pende mais para aquele setor, aquela área, na outra você vai atender aquele outro ali, né? E se às vezes o fato de você nomear, né? Falar, essa contradição, essa divisão interna que você sente, ela está expressa aqui, desenhada no seu mapa por essa oposição de planetas, já dá um certo alívio para a pessoa, né? Então, E aí depois, quando o planeta segue, né? Ele faz o próximo trígono, né? No signo que ele não foi antes. Então, aquele exemplo, né, que a gente tinha dado, a pessoa tinha o Sol em Touro, né, e a Vênus em Virgem. Aí a Vênus anda mais rápido que o Sol, então daqui a pouco ela vai para Capricórnio, né, e de Capricórnio ela faz, então, o trígono de outro ponto. Sim, a gente poderia pensar, sim, eu acho que é bem didático falar do Sol e da Lua, né, porque os aspectos duros, desafiadores de Lua e Sol são os que configuram a mudança de fases lunares, né? Então, o início de um ciclo lunar, que é chamado de lunação, é sempre com Lua e Sol em conjunção, juntos, né, a 0 grau de distância, mais ou menos. E aí a Lua é mais rápida que o Sol. Quando ela faz a primeira quadratura, né, então estabelece o primeiro ângulo quadrado, aí ela vira crescente, né? Depois, na oposição, 180 graus, é a lua cheia, quando ela está completamente iluminada, né, pela luz solar. E aí, a segunda quadratura, né, é a lua minguante. Né? E tem, é claro, nesse percurso que se dá em 29 dias, tem a formação de sextil e de trígono também, só que a lua não muda de fase, né, nos aspectos harmônicos, na fluidez. E aí eu acho que é uma grande metáfora para a vida, né? Que, tipo, no Mamão com Açúcar, assim, na facilidade, não tem grandes mudanças, aquelas mudanças estruturais,
né? Por exemplo, se eu estou numa relação super de boa ali com o meu chefe, está tendo entendimento, eu continuo naquele emprego, né? Mas daí tem uma treta. E talvez eu decida mudar de emprego e acabe encontrando uma oportunidade melhor de trabalho e tenho aí uma mudança de status, né? De novo, passo a crescer mais, por exemplo, né? Então, essa história assim de, ai meu Deus, tem cliente que fala, né? Ai, essas quadraturas aqui, essas oposições, né? Tipo, me conta aí da minha tragédia, né? E é como se fosse algo super negativo, mas às vezes é algo que vai te pressionar aí para frente a buscar mudanças positivas para a sua vida. Tá certo, querida. Achei perfeita aí sua explicação. Te agradeço muito aqui, sua visita. E vocês aí sigam o canal da Luísa, anux.astrologia. Ela escreve lá também todos os dias. No Instagram? No Instagram. E é isso. Então, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Um beijo para você e até mais. Até mais, gente. Tchau.